Eu acabei de presenciar uma cena que me lembrou de uma coisa muito importante para nós que estamos tentando entender como exatamente a gente gera tanto estresse para a nossa vida. E tem a ver com o que as pessoas esperam da gente, ou pior ainda, o que a gente acha que as pessoas esperam da gente. Essa preocupação que a gente tem em corresponder à expectativa das pessoas, dos amigos, da família, enfim, da sociedade de uma maneira geral, das pessoas que estão à nossa volta de uma maneira geral. E para isso a gente acaba, às vezes, sacrificando as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos planos. Eu fiz um mapeamento de carreira em algum momento da minha vida, e o cara estava explicando que numa empresa, geralmente, a gente encontra 3 tipos de pessoas. Então você tem o cara, a pessoa, o tipo de pessoa número 1, o tipo de pessoa número 1, que é o cara que foca no relacionamento dele com os colegas de trabalho. É um cara que quer sempre ser muito querido, muito bem-quisto, ele quer ter um trânsito muito bom em todos os departamentos, e ele acaba, às vezes, sacrificando a qualidade do trabalho dele, acaba sacrificando o resultado que ele entrega, as metas que ele entrega, que ele tem para bater na empresa, para preservar o relacionamento dele com as pessoas. É uma pessoa que não consegue viver com a ideia dos outros não gostarem dele, de ser desaprovado pelas outras pessoas, de ser mal entendido pelas outras pessoas. O segundo tipo de funcionário é aquele que é o contrário desse primeiro. O foco dele está totalmente no resultado, na qualidade de trabalho, nas metas batidas, em superar expectativas. E para isso ele acaba sendo impopular, porque ele não tá nem aí pro que as pessoas acham dele. O negócio dele é entregar resultado. Ele não tá nem aí se ele tá fazendo amigo dentro da empresa ou não, se as pessoas estão achando ele escroto ou não. Ele tá focando no resultado. Esses 2 caras geram mais estresse para a vida deles do que o terceiro cara, que é um cara assertivo, que consegue equilibrar o foco que ele dá no resultado e a forma dele se relacionar com as pessoas. Então é um cara que sabe, olha, a partir daqui, essa decisão vai ser impopular, mas eu preciso fazer isso porque eu preciso entregar um tal de um resultado e eu não vou sacrificar tanto as pessoas assim. E num outro momento ele vai falar, bom, eu não preciso ser tão insensível com a minha equipe, fazer os caras virarem 200 noites, porque se a gente virar uma noite, a gente vai conseguir entregar o suficiente para bater nossa meta. Então ele consegue equilibrar uma coisa com a outra. Então ele continua entregando o trabalho dele com qualidade, continua se relacionando bem com as pessoas, mas ele não sofre quando ele precisa abrir mão de uma coisa ou de outra. E todo líder sabe disso, que uma hora você vai precisar tomar algum tipo de decisão que faz com que as pessoas passem a te ver de uma forma assim não tão amiga, de que passem a te criticar, aí você pode até decepcionar algumas pessoas que colocam em você uma expectativa de ser a pessoa mais legal que tem na empresa e tal. O truque desse cara assertivo não é fazer isso, é não sofrer por causa disso. Porque o cara que coloca os relacionamentos à frente dos resultados, ele também vai ter que, em algum momento, tomar decisões impopulares. O problema é que ele vai ter uma dificuldade muito grande em lidar com isso, com a decepção das pessoas, com a percepção que ele tem de estar quebrando a expectativa das pessoas. Essa pessoa que coloca peso mais no relacionamento do que no resultado sou eu. Então eu tinha uma preocupação muito grande em entregar resultado com qualidade e eu entregava. Para isso eu precisava muitas vezes romper a expectativa que as pessoas tinham de mim. E aí fazer com que elas passassem a gostar menos de mim ou me criticar de alguma forma, porque nunca nenhuma decisão importante que você tomar vai agradar todo mundo. Você sempre vai acabar indo contra alguém, algum departamento, alguém da equipe, não tem como você agradar todo mundo. Só que mesmo sabendo disso racionalmente, eu sofria porque o fulano, que é uma pessoa que eu nem gosto muito, que é uma pessoa que eu não admiro o trabalho, agora tá me achando uma escrota. Eu sofria com isso. Eu era aquela pessoa que falava não quando tinha que falar não, mas eu sofria porque eu teria que falar e sofria porque eu tinha falado. É uma coisa que vai além do nosso controle. O nosso lado racional sabe que a gente precisa tomar aquela decisão, mas o lado emocional não consegue lidar com
a percepção de que você não é mais aquela pessoa que todo mundo acha legal, que todo mundo acha bacana, que todo mundo convida para almoçar, entendeu? Só que isso não é um problema meu, isso é um problema de quem tem uma personalidade que pode chegar a um burnout. Então eu ouço muito das pessoas, muito mesmo, coisas como: eu entendi que eu preciso fazer o tratamento, eu entendi que eu preciso me afastar do meu emprego, que virou minha fonte de estresse principal, mas a minha família está me pressionando para eu continuar trabalhando, mas as pessoas não vão entender quando eu falar que eu quero abrir mão do meu cargo. Mas eu vou me queimar no mercado, porque as pessoas, quando a gente abre mão de um emprego, as pessoas entendem que a gente não está mais comprometido, que a gente não é mais confiável, então eu vou acabar rompendo minha carreira. As pessoas falam pra mim: ah, mas o emprego perfeito não existe, todo mundo tem problema, então se eu sair vão achar que eu tô dando uma de fresca, que eu tô sendo muito fraca, porque todo mundo tá aguentando. Meu marido fala para eu parar de ser preguiçosa e voltar a fazer todas as tarefas que eu fazia dentro de casa com os meus filhos, mas eu não consigo mais, então eu faço e depois eu fico passando mal e ninguém me entende. Tudo isso, se você pensar, o ponto em comum tá em a gente tentar corresponder à expectativa que as pessoas têm da gente e a nossa própria, porque a gente sempre tem a expectativa de conseguir ser a melhor funcionária do mundo, ou a melhor empreendedora do mundo, a melhor mulher, o melhor marido, a melhor mãe, o melhor pai, o melhor filho, entendeu? Tudo a gente quer corresponder 100% à expectativa das pessoas, e a nossa expectativa é corresponder 100% à expectativa das pessoas. E aí quando a gente se vê tendo que abrir mão de alguma coisa, tendo que tomar uma decisão que a gente gostaria de tomar, mas que vai fazer com que as pessoas pensem da gente o que a gente não quer que elas pensem, aí entra o estresse. Aí entra o estresse, porque ou a gente vai tomar a decisão e vai sofrer com as consequências de ficar ouvindo groselha, de ficar tendo que se explicar, ou de não se explicar e de ser mal interpretado, ou a gente vai deixar de tomar essa decisão e vai acabar continuando em uma situação que deixa a gente infeliz de alguma forma. E isso faz com que a gente se estresse. De um lado ou de outro a gente se estressa. O que a gente precisa aprender é ser como esse cara assertivo, que sabe equilibrar e falar: bom, até aqui todo mundo estava me achando muito legal, minha família está muito feliz com o que eu escolhi, com o tanto que eu estou ganhando, com as coisas que eu estou fazendo dentro de casa, mas se eu continuar fazendo assim, da maneira que tá, para mim não está bom. Então eu vou precisar tomar uma decisão importante na vida que vai fazer com que eu não seja bem compreendido, pelo menos num primeiro momento, mas que vai me agradar e me fazer mais feliz do que continuar do jeito que tá. Esse é o passo que a gente não consegue dar, ou que dá com muito sofrimento, ou que dá com muita incerteza, e aí quando começa a pressão das pessoas pra gente fazer o que elas esperam que a gente faça, o que elas acharam que seria melhor pra gente, aí começa a nossa luta entre o que a gente quer e o que querem da gente, e isso é o que estressa. E o sol está abrindo bem no meu olho. Me ferrei de vir gravar aqui no terraço, mas tudo bem. Vamos continuar, porque lá dentro tá muito calor e aqui tá fresquinho mesmo com o sol. Então essa semana, procura entender em que momentos você se vê assim de mãos atadas, sabe? Que você sente que as pessoas estão querendo cortar suas asinhas, que você sabe que o caminho melhor para você é um que as pessoas não entendem como sendo o melhor, que elas gostariam que você fizesse de outro jeito, elas gostariam que você continuasse ajudando, que você continuasse levando tudo nas costas, que você continuasse fazendo as mesmas tarefas que você faz hoje, que você continuasse ganhando o mesmo dinheiro que você ganha hoje, mas no fundo, em algum lugar de você, você sabe que você precisa abrir mão de alguma coisa. Você precisa mudar de emprego, de empresa, de departamento, de forma de trabalhar. Você precisa delegar mais coisas que você faz dentro de casa. Você precisa de um pouco de ajuda, precisa parar de fazer tanta coisa, precisa que as pessoas entendam que você não é a responsabilidade de cuidar de tudo e de todo mundo o tempo inteiro é sua. E aí você se vê sabendo o que você deveria fazer, mas com medo das consequências, com medo de sofrer a crítica, a pressão, as bobagens que você vai ouvir, a decepção das pessoas, aquele olhar de você só pensa em você, como se você fosse super egoísta. Você sabe que você não é. O que a gente precisa aprender
é seguir um pouco a nossa cabeça e o nosso coração e deixar de se preocupar tanto sempre com tudo que as pessoas querem, esperam de nós ou querem que a gente faça. Quando que a gente vai conseguir colocar os nossos desejos, os nossos planos, os nossos sonhos em primeiro lugar? Porque a gente não faz isso hoje. Quando a gente vai conseguir entender que a gente precisa fazer isso? Não passando por cima de todo mundo, não como aquele cara que só se preocupa com o resultado. A gente continua querendo ter um bom relacionamento com as pessoas. A gente tem a expectativa de filhos, de mães, de pais, de namorados, de maridos, entendeu? De amigos. Mas até onde a gente pode ir dentro do que esperam da gente e a partir de onde a gente deve deixar isso para trás sem sofrer e focar no que a gente sabe que faz bem pra gente. De a gente estar tão convicto de que isso é o que faz bem pra gente, que é o que a gente tem que fazer, que mesmo ouvindo as pessoas terem opiniões contrárias, a gente continua ali serena e plena de que a gente fez a escolha correta, porque a gente sabe que é aquilo que a gente tinha que ter escolhido, independentemente do que acham. As pessoas não mandam na nossa vida, quem manda na sua vida é você. Quem manda na minha vida sou eu. Se eu acho que eu tenho que fazer uma coisa, que aquilo vai me fazer feliz, mesmo que eu quebre a cara, eu preciso tentar. Eu não posso deixar de tentar fazer as coisas porque as pessoas acham que eu devo ir para um outro caminho, porque as pessoas esperam de mim uma outra atitude. Sabe por quê? Porque quando a gente não tenta, a gente sabe que deve fazer tal coisa e a gente nem chega a tentar. Tem um momento da nossa vida que o e se mata a gente. E se eu tivesse feito aquilo? E se eu tivesse escolhido tal coisa? E se? Esse e se é uma fonte de estresse também. Então, para de se preocupar tanto com o que as pessoas esperam de você e passa a tentar fazer as coisas que você sabe que vai fazer mais bem para você do que as coisas que você faz hoje. Se prepara para ouvir as pessoas com opiniões contrárias, mas para falar, ok, eu entendo a sua opinião, mas eu gostaria de tentar. E de saber que você pode estar certo ou errado. E se você estiver errado, pelo menos você tentou. E aí você vê o que você quer fazer a partir dali. O que você quer fazer a partir dali. E não o que as pessoas esperam que você faça. Muita gente tem a coragem de tentar fazer uma coisa nova, que sempre quis, que sempre sonhou, que hoje acha que é o melhor. E aí quebra a cara, e daí vem todo mundo falar, ah, tá vendo, tá vendo? E a pessoa volta a fazer aquilo que ela sabe que não é a resposta. Ela gostaria de tentar uma outra coisa, ou tentar a mesma coisa de uma outra forma, mas aí ela fala, ah, agora eu não tenho mais argumento. Não tem que ter argumento. Você não tem que explicar a sua vida pra ninguém. A sua vida é sua. A única pessoa que você tem que convencer de que o caminho que você tá tomando é o melhor pra você hoje é você. É a única pessoa que você precisa convencer, ninguém mais. Ninguém é responsável pela sua vida, ninguém é responsável pelo seu tratamento, só você é. Se você sabe que o melhor tratamento para você é aquele, não importa o que falem, o que achem, o que tentem te convencer, é aquele tratamento que você tem que fazer. Se você acha que você deve tomar uma direção ou outra na sua carreira, não interessa o que acham, o que pensam da sua carreira, o que vai acontecer depois. Você tem que fazer o que você acha que tem que fazer. Eu lembro de uma amiga minha que falou assim, eu não vou pedir demissão porque eu tenho medo de não conseguir outro emprego. Eu falei, mas você também não tem medo de ser demitida de onde você tá? Porque era uma situação ruim na empresa, a empresa estava meio mal das pernas. Ela falou, não, mas se eu sair daqui, eu posso não conseguir mais nada. Passou, 3 semanas ela foi demitida. E aí foi pega de calça curta, porque ser demitido, mesmo que você esteja andando para a sala do seu chefe para pedir demissão, se você é demitido, aquilo te arrasa. E aí foi um caminho muito mais árduo para ela entender o que tinha acontecido e tomar uma nova direção. Se ela tivesse feito o que o coração dela tinha mandado, ela teria evitado uma série de estresse durante um período que não foi tão curto assim. Se a gente faz isso com várias coisas na nossa vida, a gente tem várias pequenas e grandes fontes de estresse, auxiliando o nosso burnout a ficar mais forte. Você já tinha pensado nisso? Já parou para pensar nisso? Para analisar durante o seu dia quantas decisões você gostaria de tomar diferentes, pensando na expectativa das pessoas, você volta atrás, você prefere continuar na sua zona de conforto, no que você está fazendo hoje, no que esperam de você? Tenta reparar, presta atenção, você vai ver que é muito mais do que você imaginava. Pega a rédea, porque a responsabilidade da sua vida e do seu tratamento é sua e de mais ninguém.
Você tem que fazer o que você acha que é legal, sem sofrer por ter tomado essa decisão. Sem sofrer por ter tomado a decisão de fazer o que vai deixar você feliz.